Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Eu louvarei, Ele é exaltado, para sempre exaltado o seu nome. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Aleluia. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Eu louvarei, Ele é exaltado, para sempre exaltado o seu nome. Louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele é o Senhor, Ele é o Senhor. Ele é o Senhor, a verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Você pode cantar, Ele é exaltado. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Eu louvarei, Ele é exaltado, para sempre exaltado o seu nome. Louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Tu és exaltado, Senhor. Tu és adorado, Senhor. Aleluia. Olá pessoal, é um privilégio estar convosco mais uma vez nesse nossos momentos de culto derramar, ok? Então quem vos fala é o pastor Rui Rebelo, do Ministério Derramar das Águas de Porto Alegre. Jesus disse claramente em Mateus capítulo 18, versículos 19, onde 2 ou 3 concordarem em meu nome na terra acerca daquilo, de alguma coisa que pedirem, assim será feito nos céus. De fato, o versículo diz:
oficialmente assim. O Senhor Jesus falou isso, está em Mateus capítulo 18, versículo 19, que diz: se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso vos será feito por meu Pai que está nos céus. Esta é a palavra de Deus, citada pelas próprias palavras que estão registradas nos originais do que Jesus disse quando ele esteve na terra conosco há 2000 anos atrás. Se você concordar com isso, concorde comigo também em oração e ore comigo concordando com esses momentos. Pai Celestial, Tu és nossa fonte dos céus até nós aqui na terra. Podemos dizer, Senhor, que a palavra original Abba, Abba Pai, és Tu, Senhor. E, Senhor, Tu sabes, neste momento, Senhor, esta vida que Te fala, que eu não sei exatamente ensinar. O meu falar pode ser fraco, Senhor, mas eu desejo, Senhor, que enquanto eu falar, Tu possas ensinar através do Teu Espírito Santo a quem quer que esteja assistindo a essa mensagem. Senhor, eu me rendo a Ti, mas, Senhor, fala a todos nós hoje, enquanto eu cito as Tuas palavras e os Teus textos, muda-nos, Senhor, e que possa haver verdadeiro arrependimento. Muda, Senhor, o nosso pensar. E nós Te damos glórias, toda a honra e toda a glória, no nome de Jesus, Teu Filho. Assim nós pedimos. Amém e amém. Meus queridos, em 2010, eu estive numa convenção na Foz do Iguaçu. E nessa convenção eu ouvi conferencistas estrangeiros e nacionais com muita propriedade falar acerca de como é que o cristão precisa de ser um embaixador do reino de Deus aqui na terra, que é na realidade todo o cristão. Eu e você que estamos através desse vídeo prestando bastante atenção e ouvindo as mesmas palavras que estão sendo proferidas através da minha boca. Este tema, como sermos embaixadores do reino, é algo que eu periodicamente gosto de trazer como mensagem. Por quê? Porque Mateus 28, a partir do versículo 15, o Senhor Jesus estava para ascender aos céus e Ele dá essa última ordem. Isso foi há 2000 anos atrás, aproximadamente, onde Ele diz: ide e ensinai e levai este evangelho do reino a todas as nações, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho explicado para fazerdes. E esse é o objetivo desta mensagem que, a partir de agora, nós estamos trazendo para vocês. Sejam todos abençoados, sintam-se à vontade, peguem, se desejarem, peguem papel e lápis, como se costuma dizer, façam as suas anotações e sejam verdadeiramente abençoados nesta hora, ok? O propósito e o poder da igreja precisa de ser plenamente compreendido mais do que nunca nos dias de hoje. Eu sempre digo para as pessoas: leia a Bíblia Sagrada, leia livros que complementem o entendimento, o conhecimento das Sagradas Escrituras e leia e estude a palavra. Por que isso? Porque o maior inimigo que nós temos aqui na face da terra, embora ele não seja visível, não é o diabo. Por incrível que pareça, o maior inimigo é uma coisa chamada ignorância, ou seja, ausência de conhecimento acerca das verdades divinas, que são as verdades que são eternas. As demais verdades irão passar de mão, mas as verdades divinas se perpetuarão. Oséias capítulo 4, versículo 6, o Senhor Jesus, o nosso Deus
no Antigo Testamento, fala através da boca de vários profetas, e fala ao profeta Oseias e diz assim: olha, Oseias, diz ao meu povo que ele perece, ou seja, que ele está sendo destruído porque lhe está faltando o conhecimento acerca das minhas verdades. E isso continua sendo válido para os dias de hoje. A palavra hebraica para ignorância, é a palavra que é traduzida muitas vezes nas Sagradas Escrituras como trevas ou escuridão. Satanás é chamado o príncipe das trevas ou o príncipe da escuridão. Portanto, ele governa através da ignorância das pessoas, ou seja, o desconhecimento das pessoas. Quando você desconhece algo, você dá a ele o poder de lhe governar. Aceite isto, porque eu levei alguns anos para entender essa situação, ok? O oposto das trevas é o quê? Da escuridão, é luz. E a palavra hebraica, mais uma vez, para luz, é a palavra conhecimento, que muitas vezes é traduzida como conhecimento aqui nas Sagradas Escrituras. Jesus é chamado a luz do mundo, correto? Se ele é chamado a luz do mundo, então o diabo é as trevas que querem controlar pela ignorância essa luz. Você está entendendo? Ok? Então, o Senhor Jesus é a luz do mundo que destrói as trevas. Estou só na introdução. Jesus disse claramente, capítulo 8, versículo 32 de João: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ou seja, a verdade está contida dentro do conhecimento do reino dos céus. Então nós precisamos entender que mais verdade em nós representa nós termos mais verdade para assim podermos aplicar para a nossa vida. Queridos, comprem livros, leiam, fiquem sempre dentro das informações acerca das verdades divinas. Vejam bem, se você comprar comida, ela vai mais ou menos, e se alimentar, ela vai durar mais ou menos 6 horas no teu organismo. Você vai ter que voltar de novo a comer, você vai ter que voltar de novo a tomar uma refeição e a gastar com a compra de mais alimentos, ok? Já o conhecimento que nós adquirimos da palavra de Deus não precisa de ser comprado e não vai ser destruído. Você adquiriu mais conhecimento e ele vai ficar sempre com você. Então, avancemos para entender o seguinte: o reino dos céus é alguma coisa que precisa de ser mais claramente entendida. Deus queria influenciar a terra com a cultura do reino dos céus, com a cultura do céu. Amém? Ok? Então, Isaías capítulo 9 tem, no versículo 6, tem quando o profeta Isaías, que é o chamado o profeta messiânico, traz as informações acerca de Jesus que estava para vir à Terra, isso alguns séculos antes de Jesus ter vindo à Terra. O profeta Isaías diz no capítulo 9, inspirado pela revelação de Deus, no versículo 6, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo estava sobre os seus ombros. Observa a palavra, o governo estava sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe
da paz. Por que eu estou citando esse versículo? Porque na realidade, se nós olharmos, a Bíblia Sagrada como um todo é um livro maravilhoso, mas é composto de 66 livros, 39 no Antigo Testamento e 27 no Novo Testamento. Eu não estou dizendo isso para pessoas que não saibam isso, mas apenas para construir uma frase para dizer que toda a Bíblia Sagrada nos fala acerca de um reino, que é o reino de Deus, acerca de um rei desse reino, que é Jesus, e acerca de uma família real. Que família real é essa? Nós. Vocês estão me ouvindo? Ok? Estão entendendo? Então, um reino, um rei e uma família real. O Senhor queria expandir o seu reino invisível para se tornar visível aqui assim na terra. O pecado do homem fez com que uma série de coisas dentro dessa visão de Deus, dentro da ideia de Deus, pudessem ser retardadas e atrasadas. Jesus teve que vir no tempo certo para restaurar todo esse processo. Então nós precisamos entender que o reino dos céus é uma estrutura de influência para influenciar um determinado território e chamar isso a quem fizer isso e levar essas informações adiante de missão estrangeira, é ou não é? Ok? Eu estou falando termos não teológicos para a gente poder entender. Então, essa missão estrangeira, na realidade, precisa de ser compreendida de uma maneira mais ampla e mais completa. Mateus capítulo 6, versículo 33, o Senhor Jesus, quando veio à terra, ele então declara: mas buscai primeiro o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Então Jesus, o nosso amado Senhor e Mestre, que foi para aquela dura cruz e pagou aquele alto preço para comprar a nossa salvação, entregou a sua vida, o seu sangue nos resgatou de todo o mal, de toda a miséria e de toda essa pecaminosidade que nós conhecemos, que está espelhada à nossa volta de tudo que é jeito, de tudo que é forma. Ele queria que nós pudéssemos compreender. E hoje, quando nós lemos as Escrituras, nós precisamos entender que o Senhor Jesus deseja que a gente compreenda que o reino dos céus é algo que, através dele, o Rei do Reino, que veio à terra, nós precisamos de ter uma visão ampla e irrestrita do que representa esse reino aqui na terra. Na realidade, nós precisamos entender que, em primeiro lugar, o Senhor Jesus dá uma extrema importância ao reino dos céus. Segundo aspecto é que esse reino dos céus não apenas ocupará a terra, ele é o reino do universo e ele quer que isso possa também ocupar a terra. Nós precisamos entender o seguinte, tá? Qual é então a mensagem que o nosso amado Jesus trouxe quando ele inicialmente veio à terra? Vamos lá, se você tiver disponibilidade, vá comigo para Mateus capítulo 10, versículo 7 e perceba aquilo que eu vou ler para vocês agora. Mateus 10, 7 diz assim: e à medida que seguirdes, pregai que está próximo o reino dos céus. Ok? Uma outra tradução diz assim: pregai dizendo, o reino dos céus está próximo. Então, qual é a mensagem que o cristão precisa de levar adiante? Lembre-se que nós hoje, o nosso assunto é qual é a responsabilidade do cristão
como embaixador do reino aqui na terra. Então eu estou construindo todo um raciocínio para você ser abençoado e entender que na realidade o plano de Deus é fácil de ser entendido para todo e qualquer cristão, e não necessariamente uma revelação mais específica e particularizada é que vai realmente esclarecer para você qual é o plano que você tem que ter de Deus para a sua vida. A Bíblia Sagrada já nos está trazendo exatamente qual é o plano que o cristão tem que seguir aqui na terra. E o primeiro plano que nós temos que entender, ou parte desse plano, é nós percebermos o quanto o Senhor quer que a gente entenda qual é a mensagem, então, que nós devemos anunciar a quem quer saber mais acerca do reino de Deus. Então, a solução para todos os problemas da humanidade está em se anunciar a grandeza ou a grandiosidade desse reino. Porque o reino de Deus não é os milagres de Deus, ok? Os milagres de Deus estão contidos quando se fala acerca do reino. Milagres não são a mensagem. Os milagres são as evidências da mensagem divina. Então, existem alguns segredos do reino de Deus que eu acho que são interessantes e que o Senhor Jesus falava através de parábolas, ou seja, histórias simples, fictícias, mas que tinham fundo real para representar para aquelas pessoas mais leigas, ok, menos intelectualizadas, de entender o que Jesus estava querendo falar acerca da grandeza desse reino. Então, por exemplo, Mateus capítulo 13, versículos 10 e 11, ele cita uma parábola, é a parábola do semeador. Os discípulos perguntam-lhe: Senhor, por que você, se você ler lá no capítulo 13 de Mateus, Senhor, por que você usa parábolas? Por que o Senhor está usando parábolas? E a resposta foi: as parábolas são, em outras palavras, eu estou parafraseando o que ele respondeu, são um meio de se saber os mistérios do reino. Se eles as compreendessem, se todo mundo compreendesse os mistérios do reino, infelizmente nem todos, o que o Senhor Jesus estava querendo dizer com isso? Que os mistérios do reino são para quem realmente se chega a Cristo, para quem quiser ser, por adoção em Cristo Jesus, filho de Deus. Então, se Ele é filho de Deus, se eu e você somos filhos de Deus, então nós somos embaixadores desse reino. Então, se somos embaixadores desse reino, os mistérios desse reino nos são revelados. Ou seja, quem quer saber mais, agora como filho, Deus vai ensinar. Quem não quer saber mais, ele vai ser impedido de jamais saber realmente o que é para se saber. Você está entendendo o trocadilho da informação? Então, Deus te mostra apenas o que você quer saber. Se você não tem interesse em saber mais, Deus não vai te mostrar isso. A onipresença de Deus é para aqueles que o buscam. Aqueles que o buscam, Ele vai revelar. Então, Lucas capítulo 4, no versículos 42 e 43, tem uma verdade muito interessante. Eu quero que você preste muita atenção. Vá para Lucas no capítulo 4 e no versículos 42 e 43, e você vai perceber o seguinte: o Senhor Jesus vai para um lugar deserto, e no versículo 42 diz assim: sendo dia, saiu e foi para um lugar deserto. As multidões o procuravam e foram até junto dele e instavam para que não os deixasse. Ele, porém, lhes disse, presta atenção para o versículo 43, é necessário que eu anuncie o reino, o evangelho do reino de Deus também às outras cidades, pois para isso é que eu
fui enviado, e pregava nas sinagogas da Judeia. Então precisamos entender que o reino dos céus são as boas notícias, não apenas o que ele irá fazer. O reino dos céus são as boas notícias. No versículo 43, ele explica qual é o verdadeiro motivo disso. Por isso é que ele veio, para anunciar o reino dos céus. Há uma grande pergunta que também não quer calar, que é aquela pergunta que muita gente pergunta: e isso tem fim? Quando é que virá esse fim? E a resposta, ela está muito clara. Vá comigo para Mateus capítulo 24, versículo 14, que diz assim: e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, e então virá o fim. Que fim é que se está falando aí? O fim de uma era, não o fim de todas as coisas. O fim da era de se anunciar o reino dos céus a todas as pessoas que querem entender e ingressar como embaixadores de Cristo enquanto vivem aqui na terra. Não é o final dos eventos, é apenas o início. Ok? Posso continuar? Você está comigo? Então observe o seguinte: insista em saber mais sobre o reino, sempre, e então passe isso adiante para o maior número de pessoas que você puder. Ok? Então, o contexto da mensagem da Bíblia, parece que vou me tornar repetitivo, mas não, só para você relembrar o que eu estou dizendo. Qual é o contexto na realidade da Bíblia Sagrada? É nós sabermos mais sobre o Rei do Reino, sabermos acerca do reino dos céus e sabemos acerca de como tem que ser o comportamento da família desse reino, que sou eu e você. Você está entendendo? Ok? Então, há um programa de expansão do reino? Claro que há. Há um plano, a Bíblia nos mostra isso. Há um reino que foi perdido, esse reino foi perdido lá no início, que os nossos primeiros pais, você lê isso em Gênesis, Adão e Eva pecaram, então o reino ali de Deus, a partir daquela primeira família, daquele primeiro casal, foi perdido. Por isso que nós estamos num processo de recuperar tudo isso. E esse reino foi conquistado através de Jesus na cruz do Calvário, há 2000 anos atrás. Por isso que nós somos embaixadores do reino. Então a Bíblia não ensina na realidade ninguém a ser-se religioso, porque a Bíblia Sagrada não é uma religião. A Bíblia Sagrada, ela apenas nos traz um reino de Deus voltando para o planeta Terra. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Porque é que eu quero reforçar para você o seguinte, para abreviar o tempo. Salmo 45, versículo 6, fala acerca dessa situação, dizendo: o cetro do teu reino, o teu trono é eterno. O cetro do teu reino. Salmos 45, 6, o teu trono é eterno. Salmos 103, versículos 19 e 20, uma última frase diz assim: o seu reino dominará sobre tudo. Anote aí também, Salmo 145, versículo 13, diz claramente: o teu reino é um reino eterno. Amém? O teu reino é um reino eterno, e o teu domínio estende-se a todas as gerações. Você está entendendo? O domínio do reino dos céus, através de nós, estende-se a todas as gerações. E é por isso que nós precisamos entender que há um reino espiritual a ser aceito, que é o reino dos céus. Hoje em dia, nós abraçamos um sistema de governo das nações em cima de um conceito chamado democracia, ok? Mas a visão derradeira de Deus não era democracia. A visão derradeira de Deus era que o território terra, como um território, pudesse ser colonizado com a influência
e as leis do reino dos céus. Ok? Eu vou falar mais uma vez. A ideia do Senhor era reinar a terra através, e continua sendo, através de você e de mim. Ok? Então, nós em conjunto compomos a Igreja Corpo de Cristo aqui na terra, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Nós somos embaixadores dele, somos embaixadores desse reino, ok? Então, o conteúdo da Bíblia, de fato, se nós olharmos por essa ótica, e eu estou escolhendo palavras específicas para entendermos exatamente o que é que eu estou dizendo, é que é uma colonização, vamos chamar assim, entre aspas, uma colonização celestial, ok? Em cima e sobre uma vida terrestre, que somos todos nós, ok? Quem tem mais de 50 anos, como é, por exemplo, o meu caso, quem já viveu aqui na Terra por mais de meio século, entende melhor o que é um conceito de colonização do que propriamente quem nos está assistindo e é mais jovem e está na geração atual, ok? A extensão de uma colônia, ok? Vamos supor, eu tenho, por exemplo, uma nacionalidade de origem portuguesa, aonde se sabe pelos históricos que Portugal estendeu sua abrangência à distância às suas colônias além-mar, ok? O Brasil é um exemplo disso. Então, embora isso não esteja mais funcionando dessa forma, a influência do Reino de Portugal foi o que influenciou à distância a colônia para eles naquele tempo, ok? Há 500 anos, mais de 500 anos atrás, ok? A influência para a região do Brasil, para a nação que é hoje a nação brasileira. Louvado seja o nome do Senhor. Então, quem estuda um pouco de história entende bastante claramente como funciona o termo colonização. Ok? Agora, voltemos a Mateus capítulo 13, versículo 33. O Senhor Jesus claramente vem em carne e agora ele começa a anunciar essas novidades do reino e ele diz: olhem, o reino dos céus é semelhante ao fermento. E ele cita uma pequena história que passa a ser praticamente uma parábola, e ele diz assim: o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher toma e introduz 3 medidas de farinha até que tudo esteja levedado, ok? Então eu estou abreviando, lendo as minhas próprias anotações. Então observem o seguinte, vamos então falar um pouquinho disso para você entender mais especificamente como você, como embaixador do reino, precisa de agir e fazer as coisas de Deus se proporcionarem através da sua vida. A igreja precisa de aprender a ser o fermento dessa massa, ok? Por quê? Porque a palavra de Deus está claramente dizendo: o reino dos céus é semelhante ao fermento. Quem são os embaixadores desse reino? Quais são os embaixadores do reino dos céus? Os embaixadores do reino do céu somos nós, a igreja do Senhor. Então, precisamos entender que a igreja do Senhor precisa de aprender ou reaprender a ser novamente como a ação do fermento na massa. Quais são as qualidades do fermento? Nós não temos muito tempo para explicar isso, mas vamos expressar aproximadamente 9, 10 qualidades do fermento. A primeira delas é o seguinte: o fermento não tem medo algum da massa. Ele é simplesmente um pouquinho de fermento colocado na massa, ele vai levedar a massa e vai expandir a massa. Assim é o embaixador do reino ao levar as boas novas para toda e qualquer pessoa que queira aprender acerca de Deus. Então, o fermento nunca tem medo da massa. Qual é o segundo item?
A segunda característica do fermento é que a massa é sempre maior do que o fermento. Eu e você somos um ou dois, ou somos um pequeno grupo que sempre vai falar para um grande grupo. Então a massa, que é a população das pessoas que nos escutam, tá, sempre vai ser maior do que nós, que o Senhor nos considera como fermento. Você está comigo? Me acompanhe. Ok? É interessante a gente fazer essa analogia passo a passo. O fermento, teoricamente, aparenta ser fraco. Não é isso que individualmente cada cristão pode parecer que é de fato fraco diante dessa confusão toda que está à nossa volta? Ok, apenas vai aparentar isso, porque na realidade esse fermento é muito forte. Por quê? Porque ele tem as características sobrenaturais do reino dos céus. Por isso que eu e você precisamos de entender que somos embaixadores do reino e que todo o poder nos céus e na terra, quando Jesus ascendeu aos céus, através do Espírito Santo que seria derramado sobre nós, e isso já aconteceu há 2000 anos atrás, e a cada geração que passa continua sendo derramado sobre nós. Então esse poder continua sendo disponível. Tem também uma outra coisa: o fermento não faz barulho. O fermento é silencioso. Cristão não precisa de ser barulhento. Cristão precisa de apenas informar as pessoas acerca das verdades divinas. Jesus salva, redime as pessoas da maldição, da miséria e da morte. Jesus cura e Jesus liberta da opressão satânica. Isso é importante e isso não precisa de ser falado ou transmitido com grande alarido. Portanto, o fermento não faz barulho. O fermento também não se intimida pela massa. Não importa quantas pessoas desconhecem a ação do reino dos céus, ou se você é apenas um cristão que está falando para uma multidão de pessoas, o que importa é que as verdades precisam ser transmitidas. Você está comigo? Jesus foi apenas um. E quando o Rei do Reino veio à face da terra há 2000 anos atrás, aproximadamente, em 3 anos, o mundo inteiro que circulava de pessoas há 2000 anos atrás, desde o mais baixo elemento humano de menor conhecimento até o nível mais alto e graduado de oficial, que era naquele momento o império que dominava o mundo, que era o Império Romano, ficou sabendo acerca do reino dos céus e do Rei do Reino, Jesus Cristo de Nazaré. Ok, então não se intimida pela massa. O fermento, na realidade, tem uma outra característica: ele cresce sob pressão. Quanto mais pressão se dá, mais esse fermento vai crescer, ou seja, ele vai expandir exatamente debaixo de pressão. Na realidade, a pressão que todos nós vivemos nos dias de hoje não tem calado a boca de ninguém. Na realidade, esta gravação está sendo transmitida por alguém que não se cansa de falar das maravilhas e das realidades de Deus através da sua vida e para a sua vida, para quem quiser aceitar. Jesus continua curando doenças, Jesus continua abençoando as pessoas, Jesus continua libertando as pessoas, Jesus continua fazendo isso até essa era de anúncio das boas novas terminar. Então, o fermento, vamos para a 7ª característica, o fermento jamais, uma vez em que ele entra na massa, ele jamais será separado. Assim como um fermento que é colocado numa massa para expandir a massa num bolo ou coisa assim, você nunca mais conseguirá separar o fermento dessa massa. Espiritualmente falando, é a mesma coisa.
Cada vez que qualquer pessoa anuncia as maravilhas de Deus e a sua gloriosa manifestação e o seu glorioso poder, jamais se conseguirá separar e dizer que não se ouviu acerca das maravilhas do reino dos céus ou do que realmente aconteceu. A massa, na realidade, nunca irá vencer esse fermento. Aquela multidão levou Jesus para a cruz. Aquela multidão matou o corpo de Jesus. Aquela multidão não sabia o que fazer mais para erradicar toda a informação que Jesus tinha trazido acerca do reino de Deus. E o que aconteceu depois? Jesus ressuscita ao terceiro dia, e hoje na face da terra, eu tenho isso bem claro na minha mente, numa população de quase 8 bilhões de pessoas, 7,8, 7,9 bilhões que nós temos hoje, nós temos 2 bilhões e 700 milhões de pessoas cristãs nominalmente convictas de que Jesus salva, cura e satisfaz, que Ele é o Filho de Deus, portanto o Rei do reino dos céus, que veio a este mundo para dar a sua vida, para que eu e você pudéssemos também ser os cidadãos desse reino no futuro. Portanto, precisamos entender que sermos embaixadores do reino é para todos. E essa mensagem é para que isso fique mais claro para você. Então, o fermento nunca jamais se irá tornar uma massa. Não, o fermento sempre será fermento e massa sempre será massa. A realidade é que a igreja prevalece e está prevalecendo nos últimos 2000 anos para cá, e cada vez mais 33%, quase 34% da população mundial já é cristã. Se nós levarmos em conta que 50% da população mundial neste momento está abaixo da faixa dos 15 anos de idade, então nós podemos ver que tem muita gente ainda entrando no campo da inocência, não conhece acerca do reino, mas isso rapidamente está mudando, e essa estatística, estamos no mundo, mas nós não devemos andar como o mundo anda. Qual é o mundo? O mundo é a massa, ok? E essa massa precisa de se tornar fermento, ela é a matéria-prima do reino dos céus. Agora, e eu quero encerrar isto com uma oração, mas antes disso de dizer para vocês, vamos, na minha opinião, trazer então uma definição clara do que representa a definição do reino dos céus. Ok, eu anotei aqui. Para mim, a definição do reino dos céus é a soberana regência e influência do rei sobre o seu território. Portanto, o seu domínio, impactando-o com sua vontade, sua intenção, seu propósito, resultando numa comunidade de cidadãos, que somos todos nós, que expressam e refletem a cultura, a natureza e o estilo de vida desse rei. Portanto, o estilo de vida, a cultura de vida e a natureza de vida do nosso Rei Jesus. Glórias, glórias a Deus. Então, com isso, eu encerro toda essa parte que explica em trazer-vos de uma maneira prática como nós precisamos de entender como nós precisamos entender o que realmente representa sermos embaixadores do reino. Amém? Fique com esta palavra no seu coração e concorde comigo neste momento.
Pai amado, em nome de Jesus, ensina-me mais a ser embaixador do Teu reino e que o Teu poder e a Tua unção possa fluir através dos meus lábios para que eu possa anunciar essas boas notícias, assim como eu a tenho recebido para mim, que eu possa levar isso a essas informações, a tantas quantas pessoas precisarem de ser chamadas futuramente embaixadores do Reino de Deus aqui assim na terra. Em nome de Jesus, que todos nós possamos entender que há um inferno a ser evitado e um céu a ser ganho, um reino para ser herdado. Que todos nós possamos entender que o céu e o reino de Deus não têm doenças. As doenças não foram criadas para esse ambiente. O ambiente do reino dos céus representa sermos curados de doenças, e o ambiente do reino dos céus representa nós sermos cheios da virtude do reino dos céus, que é sermos cheios do Espírito de Deus. Você quer mais do Espírito de Deus para a sua vida? Você quer mais de Deus para a sua vida? Então deseje de todo o coração e concorde comigo que esta oração que você fez vai te autorizar a você ser também futuramente um embaixador do reino. Dê o seu like, passe essa mensagem para outras, contribua para o nosso ministério para que mais pessoas possam vir a saber acerca das boas novas do reino. Vamos ficando por aqui e até o nosso próximo encontro, e que Deus abençoe grandemente. Amém e amém. Bye bye.